Esse é um assunto que é muito caro para o nosso colaborador, o filósofo Luiz Felipe Pondé, falar sobre o efeito que as redes sociais vêm causando. Pondé, você acha que elas empobrecem a intelectualidade, empobrecem o relacionamento? Como é que você vê essa questão? Hoje é inegável, as redes sociais ocupam um espaço privilegiado, até pode ser chamada aí de quarto poder. Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Sim, de fato, esse é um tema que, por conta de trabalhar com jovens há 25 anos na graduação, a gente é normalmente levado a prestar atenção nas redes sociais. Mas eu começaria da seguinte forma. Ontem eu tive o prazer de acompanhar a fala no evento de democracia e o Tribunal Superior Eleitoral. Eu tive o prazer de acompanhar a fala de alguns ministros do STF, entre eles o Barroso, e ele fazia lá uma análise da democracia em que, em um dos tópicos, né, representatividade, institucionalidade, e um deles ele se referia à racionalidade da democracia. E essa racionalidade, na fala dele, significava muito o debate público racional na sociedade, tá? E é daí que surgiu a minha preocupação dentro dessa chave da racionalidade do debate público como parte integrante da vida democrática, o empobrecimento que as redes sociais trazem para esse debate público. Se, por um lado, elas trazem um aumento gigantesco dos agentes nesse debate público, na medida em que, com as redes sociais, todo mundo se transforma em emissor de mensagem, né? Qualquer pessoa que entende minimamente de teoria da comunicação, teoria de mídia, sabe que, classicamente, havia o emissor, a mensagem e o receptor, né? O emissor era normalmente profissionais capacitados a isso, formados para isso, de jornalistas a intelectuais, a cientistas ou o que for. Com as redes sociais, todo mundo é receptor e emissor potencialmente. E aí é exatamente esse ponto que eu pensava, Zé Paulo. As redes sociais, elas prestam muito serviço. Não se trata de dizer que elas são um demônio no mundo. Assim como avião joga bomba, mas avião transporta pessoas, não é? Não é a questão da técnica em si. Mas as redes sociais, o impacto dela na política, nos relacionamentos, na vida em sociedade, é claramente no âmbito do debate público, da racionalidade desse debate. Ao mesmo tempo que ela amplia a participação das pessoas, ela traz um certo ethos de linguagem empobrecido, uma linguagem que beira o baixo calão, uma linguagem que não respeita certa urbanidade. E eu acho que é isso uma das causas do grupo ao redor do presidente Bolsonaro. Eu me refiro às pessoas, não aos seus ministros e assessores imediatos, especificamente, terem essa linguagem que já veio crescendo ao longo do período das eleições de 2018, que é uma linguagem empobrecida, pouco racional. E olha que o Nelson Rodrigues dizia que a racionalidade é como a santidade, né? Uma busca e uma ascese dolorida. E aí me parece que as redes sociais, nesse sentido, é isso que estava por detrás da irritação do Humberto Eco no final da sua vida, quando ele falou que as redes sociais eram voz aos imbecis, o que não é verdade precisa, porque as redes sociais aumentam a capilarização do conhecimento, sem dúvida, e do debate, mas ela sim traz um empobrecimento da linguagem, da racionalidade e da argumentação. E eu acho que o presidente Bolsonaro sofre justamente desse tipo de empobrecimento de linguagem e argumentação por estar muito acomodado ao ambiente das redes sociais. Agora, o outro lado, Pondé, isso também não faz com que o presidente consiga fazer com que a mensagem dele chegue facilmente, rapidamente a uma legião de pessoas? Uma linguagem mais rebuscada não coloca ali uma barreira? Sem dúvida que sim. Acho que já antes do Bolsonaro, o próprio Trump, né, já havia, de certa forma, provado essa tese. E aí, Thaís, é interessante porque você me leva ao coração do debate ontem no evento, né, da democracia e o Tribunal Superior Eleitoral, que é a relação entre certos valores da democracia
e a possibilidade de um debate público mais sofisticado. Por exemplo, tolerância, né? O valor da tolerância, que não nasceu historicamente associado ao debate da democracia, ele nasceu no final do 17, por conta do cansaço das guerras religiosas na Europa, depois dos europeus se matarem no mínimo por 200 anos, né? Tanto no continente quanto nas Ilhas Britânicas. Em 1685, o filósofo John Locke, que era médico e filósofo e é o fundador da tradição liberal, né, no Ocidente, ele escreve uma carta sobre a tolerância em que ele defende a ideia de que a intolerância religiosa não era uma prática cristã e, portanto, os cristãos tinham que parar de se matar porque isso não era um ato cristão. Politicamente, para ele, isso significava que os protestantes, no caso da Inglaterra, briga entre anglicanos e puritanos, mas na Europa continental entre protestantes e católicos, deveriam parar de brigar e cada um seguir o seu modo de cristianismo, e o soberano não teria direito de impor aos seus súditos a sua religião, porque inclusive um dia poderia virar o jogo e quem estava apanhando passar a bater, e isso levaria a sociedade a uma polarização de violência eterna. Então, a tolerância, Thaís, nasceu no debate filosófico sofisticadíssimo, um debate teológico sofisticadíssimo. Então, apesar de que as redes sociais colocam agentes políticos como o Bolsonaro em contato direto com a sua base e falando uma língua mais comum, né? Uma língua mais simples, digamos assim, o debate político perde em densidade, porque os valores da democracia dependem de uma sofisticação argumentativa. E era justamente esse o foco da discussão, Thaís, que era em que medida a democracia sofre, porque ela depende de um certo nível de racionalidade sofisticada para se defender e para colocar na mesa seus valores, e que o debate empobrecido muitas vezes atropela essa sofisticação, identificando ela como coisa de elite, gente metida. É um bom assunto para nós voltarmos a ele, hein, Pondé? Então, até a próxima. Até sexta-feira. Obrigado, bom trabalho.